Peraí, Felipe, tem mais alguma questão, Felipe? Não? Sim, não, são sim, 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 não. Não. Diga, Samuel Guimarães. Alô, Edmar? O Samuel tinha levantado a mão, Rodrigo, antes. Tá. Fala, Samuel. O Samuel demora um pouquinho para o microfone dele, demora um pouquinho para ligar. Acho que ele vai escrever no chat. Diga, Samuel. Eu tirei 86%. Eu vi. Fiquei feliz. As pessoas que não fizeram as outras as AVAs têm que fazer, viu, moçada? Aliás, na pastinha de hoje, teve gente que não fez a AVA do final de julho. Caramba, final de julho. O Edmar tá travando. Sua câmera travou. Aí, Caí e voltei. Fala, Rodrigo. Nessa aba eu tirei uma nota pior do que na última. E também... Eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar, mas... só isso. Você tirou pior? Não tô lembrado, não. Deixa eu ver uma coisa rapidinho aqui antes de a gente ir para a aula. Eu tirei 57%, eu acho, se eu não me engano. Mas as outras atividades você recuperou, né? Você faz tudo, né, Rodrigo? Então, peraí, deixa eu ler A uma outra coisa. aba eu tirei, eu acho que 86, se eu não me engano. Edmar, qual que é a última aba do final de julho? Final de julho também foi sobre o Egito. Foi um formulário também. Teve um formulário que a gente fez durante a aula. Teve um formulário que vocês fizeram sozinhos, que eu deixei o link lá. E tem Formulário de 28? Do dia 28. Isso, do dia 28. Você pode olhar se aqui do dia 28, moçada. Aqui você deu né? Deixa eu ver, ó. do dia 28. Eu tirei mal. Só que eu acho que eu já recuperei já. Do dia 28, teve seguinte. Ana, anotem aí, por favor. Quem não fez a AVA do dia 28, essa AVA ainda vocês podem fazer. Eu vou deixar o link disponível na pasta de hoje, do dia 26. Eu vou deixar o link lá para vocês. Tá? Ana Beatriz, Bernardo de Brito, Gabriel Matoso, João Vitor, Júlia Ayla, Maria Clara, Maria Eduarda, Matheus Dutra, e Pedro Janete e Theo. Não fizeram a AVA do dia 28/7. Então, 28/7, essa AVA é a última atividade que vocês podem recuperar. Ô, Edmar, é que eu te perguntei lá, aí você me mandou o link para eu fazer, mas quando quando eu abri o link, tava aparecendo um negócio lá que eu nem podia fazer. Ah, tá. Ô, Matheus, então faz o seguinte, você vai entrar hoje, tá? Tá. No formulário. E aí eu vou deixar na postagem de hoje. Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu vou deixar o link aqui também, do dia 28, tá? Só aquelas pessoas que eu falei que tem que fazer. E aí vocês, por favor, façam, quem não fez ainda. Deixa eu pegar aqui o link. Cadê? Atividade do Egito Antigo. Isto aqui. Essa. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Só um minutinho, pessoal. É essa aqui mesmo. Essa aqui. Deixa eu mudar a data aqui. A maioria de vocês fez. Deixa os settings. Os settings aqui, ele dá uma chatice, né? Vou colocar... Hoje são 26, né? Então, vou colocar... Hoje é dia 26/8. Beleza. Então, eu deixei essa AVA disponível
para quem não fez, até amanhã, tá? Mas faça hoje. Quem não fez a ava ainda que eu disponibilizei, faça. Tá, deixa eu ver, beleza. Beleza, deixa eu ver aqui, ó, só um momentinho, um minutinho. 26/8, 7 AM, tá, beleza. Aqui, eu vou colocar o link aqui, ó. E depois eu vou colocar lá na pasta do Conexa, tá bom? Vou colocar aqui no chat. Apareça para mim, chat. Chat. Está aqui, moçada. Vai aparecer daqui a pouco, tá? Diga, Natália. Edmar, é porque semana que vem tem um feriado, né? Uhum. A gente vai ter aula? No feriado. Semana que vem tem um feriado, eu acho que essa semana tem sábado letivo. Essa semana tem sábado letivo. Inclusive, eu vou deixar nesse sábado letivo um Kahoot, mas não é AVA. Eu vou deixar um Kahoot sobre o Egito para vocês, mas não é AVA. Você dá aula, né? Você. É postagem. O meu vai ser postagem. E aí eu vou colocar para vocês. O meu é postagem, o meu não é aula. Então, aí, no sábado, vai ter apenas um link lá de um Kahoot para vocês fazerem sobre o Egito, tá? Mas não é AVA, não é AVA. De novo, não é AVA, tá? É apenas um Kahoot para vocês testarem seus conhecimentos, tá bom? Ok. Ô, Matheus, dá uma olhada fazendo um favor, tenta clicar aqui no link, ou então copia o link e joga aí no seu Google. Tentei clicar no link e eu consegui entrar. Ah, coisa boa, Matheus. Valeu, obrigado. Só não vou fazer Felipe. agora, caso que é aula. Isso, excelente, Matheus. Excelente. Felipe, diga, Felipe. Felipe, tu levantou a mão? Minha mão levantou sem querer. Ah, tá. Moçada, mais alguma questão? Então, essa ava do Kahoot, do formulário do dia 28/7, é a última que vocês poderiam recuperar. Tem gente que não me mandou a síntese do capítulo 4. Tem um monte de gente, aliás, que não fez nem a síntese, nem o resumo. Você pode falar quem mandou, por favor? Eu vou, a maioria mandou, então eu vou falar dos que não mandaram, tá? Quem não mandou foi Davi Cabral, Davi Soares, Gabriela, Gustavo. Gustavo, você tá aí? Você me mandou, Gustavo, duas imagens de uma tarefa de matemática. Aí eu acho que você trocou, então. Aí conserta lá, eu até te mandei um recadinho lá. Matheus Mitsuaki, Pedro Gianetti. Peraí. Isso. Pedro Gianetti e Tel, que não me mandaram a síntese do capítulo 4. Edmar do céu. Edmar, essa aí eu fiz que eu te mandei. Eu te mandei faltando 5 dias. Quem tá falando? O Matheus Dutra? Edmar, mandou, tá certinho. Edmar, Então, quando você falou um nome começando com T, deu um aperto no coração achando que eu não tinha enviado? Então, quem não fez a ava de ontem, faça. Tem tempo ainda para fazer. E quem não fez, então é isso. Eu acho que eu vou fazer a ava hoje, que ontem tive um probleminha, eu não consegui fazer. Ah, tá. E teve um monte de gente que não me entregou o Mistério Maia. Muita gente, mas muita mesmo. O Mistério Maia, pode falar quem me entregou? Eu vou falar quem me entregou. Porque a maioria não... É sério que enviou? É sério que teve mais gente que não enviou do que enviou? Teve mais gente que não enviou do que enviou. O Mistério Maia, quem me enviou, falou o seguinte... Um minuto, é rapidinho.
Diga. Quem já entregou o Mistério Maia, você já respondeu? Já dei a nota. Tá lá, a nota tá lá. Eu vou lá no Conex. Se você entrar no Conex agora, você vê a sua nota lá. É de que Edmar, eu dia o esqueci do Mistério Maia. Perdoa, Edmar. O Desculpa. Mistério Maia, eu pedi para vocês me entregarem até segunda-feira. Até segunda-feira. Ficou aberto a semana inteira passada. Mas tá lá aberto ainda. Você consegue. Quem tiver aí na mão, me entrega. Quem me entregou foram as seguintes pessoas: Ana Beatriz, quem me entregou, tá? Catarina, Davi Soares, Felipe Wardel. Felipe escreveu 2 páginas. O Gustavo, a Isabela, a Júlia Mairink, a Lívia, Luísa Milagres, Maria Clara, Maria Eduarda, Samuel Guimarães, Tiago, Valentina e Vitor. Só essas pessoas que me entregaram o Mistério Maia. O restante não me entregou. Edmar, Diga. eu te mandei uma mensagem lá no fórum geral. Você não respondeu, depois você olha lá. Tá. É sobre isso daí. Tá. Então tá bom. Edmar, Eu 8,5 é bom? Oi, como é que é? 8,5 é bom? É bom, 8,5. excelente. Acima de 7 é bom. Eu te dei isso. Foi quem tá falando, é o Gustavo? Não, Samuel falou. Samuel. Ah, tá. Eu até te mandei um recado falando assim que você poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor a história. Mas enfim, tá bom. Tá? E é isso, moçada. Então, as próximas abas, quando você perder, você vai ter que entrar com um pedido para repor a aba. Obrigada, Edmar! Muito obrigado! Isso! Então, aí vocês vão ter... Tirou 10, né, Thiago? Sim! Edmar, onde eu olho a nota? É só entrar na tarefa, dá a nota lá. Ué, mas eu entrei e não tá mostrando a nota. É porque Não. você tem que ir embaixo. Tipo, aparece lá enviada. E quando você vai lá na tela de baixo, quando aparece o negocinho pra você passar pra atividade de trás ou da frente, vai estar lá a resposta de Edmar com a nota. Ah, tá, obrigado. Eu acabei de olhar aqui, valeu. Nota boa, hein? Isso. Então, é isso, moçada. Todo mundo que me enviou, quer dizer, a maioria que me enviou tirou nota boa. Tá bom, moçada? Beleza? Então é isso. Edmar, acabei de olhar, tirei 10. Isso. Quem não fez o formulário, faça o formulário. Eu vou colocar o formulário do dia 28/7, vou colocar de novo na postagem de hoje. Já está aqui no chat, então quem não fez... Lembrando, quem que não fez o formulário do dia 28/7, da última semana de julho, foram Ana Beatriz, Bernardo de Brito, Gabriel Matoso, João Vitor, Júlia Ayla, Maria Clara, Maria Eduarda, Matheus Dutra, que o Matheus Dutra daqui a pouco já vai fazer, menino lindo, maravilhoso, Pedro Janete e Theo. Então, esse é o formulário que é o último que pode recuperar. Agora, do Mistério Maia, mesmo que entreguem atrás, você consegue entregar. Então, dá uma olhada lá, tá? E aí, essa semana eu vou aceitar ainda. Depois disso, não vou aceitar mais, não. Aí vai ficar com a nota 0 mesmo. Aí vocês vão ter que entrar em recuperação, tá? Muito provavelmente, nas próximas semanas, eu vou ter acesso ao aproveitamento de vocês. Por exemplo, nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais o trabalho, 9, 10. 10 abas. Porque no trabalho são 2 abas. Uma apresentação e outra parte escrita. Só um momento, deixa eu terminar de falar. No trabalho que vocês apresentaram, são 2 abas, na verdade. Uma é a apresentação e a outra é a parte escrita. E aí, enfim, aí no total vão ser 10. Vai ser divulgado pelo sistema o aproveitamento de vocês, das abas, quanto vocês tiraram e tal.
E aí, enfim. É, Então, de 100? vai dar porcentagem. Então, para cada aba, vai ter lá, valendo 10, quanto que você tirou em 10. Que é porcentagem também, né? Peraí, levanta a mão, moçada, senão eu não consigo atender todo mundo. Diga, peraí, quem fez primeiro, Felipe. Diga, Felipe. Duas coisas. Toda aba agora que a gente for fazer vai estar em porcentagem a nota? Vai estar em 10. É em 10 que pode ser convertido automaticamente para porcentagem, né? Sim. Por exemplo, você tirou 6,7 de 10. 67%. Exatamente. Tá, e a outra dúvida no Mistério Maia. Então, se eu tirei 10, é porque eu acertei o mistério. Não. Não, quer dizer que a sua história foi bem feita. Não acertou. Teve gente que acertou. Quem que a Então, Catarina? aquele 10, de 10, eu tirei 10, então, 100%. Você tirou 100%. Ô, Edmar, você pode falar a resposta do Mistério Maia? Eu fiquei muito curioso. Eu vou falar depois, porque tem gente que vai entregar ainda. A Catarina acertou, viu? Fala, Rodrigo. Deixa o Rodrigo falar primeiro. Fala, Rodrigo. Edmar, eu já tinha feito o Mistério Maia. Foi igual que aconteceu no de Ciências. Eu já tinha feito, era só enviar. Só que como sexta foi o aniversário da minha mãe, aí eu pensei assim, pô, sábado eu envio. Aí sábado eu dormi até mais tarde, eu esqueci totalmente, eu vou te enviar. Beleza. Aí qualquer coisa, se tiver problema para enviar, me avisa, tá, Rodrigo? Edmar, depois você lê lá no fórum que eu mandei. Tá, beleza, João Pedro. A moça que trabalha aqui em casa jogou Ixi. Fala, Samuel. Onde que a nota vai aparecer lá no Conexo? Fala Na de novo, abinha lá do Mistério Maia. Você vai arrastar até o final da página. Eu sei. O que o Edmar falou que a partir de agora... Provavelmente vai ser na aba notas. Não. É o seguinte, vai aparecer no sistema. E aí vocês vão ter acesso. Mas não é agora, é daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias, tipo no fim do ano? As suas famílias... É porque a coordenação vai mandar um bilhete para vocês, indicando exatamente onde vai aparecer as notas. Mas é tipo no fim do ano, esses alguns dias? Não, é daqui a semana que vem. Ainda em setembro mesmo, ainda em setembro. Porque a aula vai acabar em setembro? Não, gente, é só para vocês saberem quanto vocês tiraram em cada ava. Na ava Entendeu? Em cada ava. É porque, imagina, se você tem pelo menos 5 avas de cada matéria, como é que você controla isso? Aí vai ter lá no sistema para você olhar. Aí você sabe, por exemplo, se você tirou, sei lá, uma média de 70% em cada ava, então em história você tem 70%. E é uma boa nota até, né? Como é que é? Não é uma má nota. Não é, claro que não, tá? Moçada, mais alguma questão, Felipe? Qual que é o total? Tipo, a gente tem que passar mais ou menos com quanto? Com mais de 60. Aí, tipo, na geografia teve uma árvore que eu tirei 80%. Então eu já passei? Não, é só na aba. Vai somar tudo. Para passar de ano vai ser no final do ano. Tá? Por enquanto a gente só está avaliando a aba. Entendeu? Entendeu ou não? Entendi. Eu entendi. Tá. Eu entendo melhor. Não, peraí. Quem falou que entendeu mais ou menos? É porque eu não entendi muito bem como que vai fazer o negócio para passar de ano. No final do ano a gente vai discutir isso. Agora, o que vocês têm que saber por enquanto? Você tem que saber a sua nota da ava. Tá, eu só quero saber uma coisa. A gente vai pegar todas as notas de todas as avas e vai fazer uma média. Eu não sei o que vai ser do final do ano. Ok. Não sei. O que eu sei é que vocês vão ter acesso à nota de cada ava. É isso. Tá?
Agora eu entendi. No final do ano, a gente tem que aguardar a Secretaria de Educação falar para a gente o que vai acontecer, a escola decidir, por aí vai. Então, porque o que eu tinha falado que eu não tinha entendido, que eu tinha entendido mais ou menos foi coisa que você não tinha falado. Tá. Olha só, então só o Bernardo de Brito que não está aqui hoje, né? E o Pedro Araújo que saiu. Muito bem. Moçada, peguem seus cadernos aí de história. Peguem seus cadernos de história. A gente vai continuar no conteúdo dos egípcios? Vamos continuar e vamos tentar terminar esse conteúdo. Peguem seus cadernos de história, abram seus cadernos para a gente prosseguir na aula aqui. A gente, na última aula, nós estávamos falando sobre os deuses, né? Sim, a gente estava falando sobre os deuses. Mas a gente não vai corrigir não a atividade. Você tinha falado que ia corrigir na última, mas você tinha Sim. Só que eu preciso terminar o conteúdo mais rápido, cara. Porque a gente já tem muito tempo que a gente está no Egito. E as avas acabaram tomando o tempo da nossa aula. E aí a gente perdeu a questão do conteúdo. Edmar, separando a prática da mumificação. Separado no segundo pontinho da prática de mumificação. Isso. Eu acho que ele tinha parado na religião. Não, religião ele já passou. Parou na mumificação mesmo, é verdade. A gente assistiu ao vídeo? Que vídeo? Não assistiu ao vídeo. A gente só não terminou ele todo, mas a gente viu. O vídeo, né? Um pouquinho. A gente viu um vídeo, sim. Não tudo. A gente falou aqui dos deuses, né? A gente brincou com aqui os deuses. A religião a gente falou e a mumificação. Da mumificação eu pulei, na verdade. É porque eu fui explicar, eu fui mostrar o videozinho aqui do Nerdologia. Uhum. A gente parou no vídeo do Nerdologia. Tava muito interessante. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E esse Nerdologia pode conter uma maldição. A múmia vagarosamente vindo na direção do protagonista, com uma incrível força e poderes sobrenaturais. Uma imagem comum em filmes, jogos e em RPG. A inspiração para a cultura pop é a múmia egípcia, bem preservada e enrolada em bandagens de linho. Os antigos egípcios, entretanto, não foram o único povo que dominou o processo de mumificação. Povos indígenas das atuais Filipinas, Chile e Ilhas Canárias, astecas, aborígenes australianos e os monges capuchinhos italianos são alguns exemplos de culturas que mumificavam intencionalmente seus mortos, ao menos os de destaque social. Em outras regiões foram encontradas múmias que foram preservadas de forma não intencional. China, Sibéria, partes da Europa, domínios Inca na América do Sul são alguns exemplos de onde encontraram múmias bem preservadas pelo clima ou por um conjunto de razões. A mais antiga múmia encontrada na Europa é de um homem que viveu mais de 5.000 anos atrás, chamado de Otzi pelos cientistas. Seu alto grau de preservação se dá pelas condições dos Alpes, onde ele foi encontrado, totalmente congelado. Regiões desérticas ou muito secas também propiciam a mumificação natural. Como fatores climáticos causam mumificação em um ser vivo, é um assunto que o Átila já explicou para vocês lá no início do canal. A mumificação não intencional está na origem das múmias egípcias. No início da cultura egípcia, cerca de 5.000 anos atrás, os mortos eram enterrados no deserto em covas rasas. O clima seco fazia os corpos mumificarem naturalmente, um fenômeno de grande impacto nos hábitos religiosos egípcios, interpretando a mumificação como essencial para uma boa passagem ao mundo dos mortos. Os egípcios então passaram a buscar a mumificação intencional. No período da Quarta Dinastia, que os sacerdotes egípcios dominaram as técnicas de mumificação, que é descrita por algumas fontes e confirmada e complementada por estudos recentes com apoio da arqueologia e da medicina forense. A técnica egípcia consistia dos seguintes passos. O corpo era aberto e seus órgãos retirados, que eram embalsamados e guardados em jarras, menos o coração, que era deixado no corpo, pois a pessoa precisaria dele para seu julgamento antes de entrar no mundo dos mortos. Usando uma espécie de gancho introduzido pelas narinas, os egípcios retiravam o cérebro do morto. O corpo era lavado com vinho e preenchido com natrão, um mineral composto naturalmente de bicarbonato de sódio, para desidratação, o que evitaria qualquer decomposição.
Essa parte do processo é médica e durava cerca de 6 semanas. Posteriormente, por cerca de 4 semanas, ocorria a parte do ritual, que variava de acordo com o status social e financeiro do morto. O corpo era lavado com vinho e óleos e retirava-se qualquer elemento que havia sobrado e pudesse comprometer a mumificação. Em alguns casos, o corpo era revestido com resinas vegetais de tom dourado, com adição de mel e cera de abelha. O corpo era adornado com amuletos e joias, de acordo com a pessoa, em diferentes camadas intercaladas com bandagens, cada uma precedida de uma oração específica. As bandagens não seriam apenas para inspirar o personagem Mun-Ra, mas para facilitar o transporte do morto e evitar que ossos quebrassem. Em casos especiais, uma máscara mortuária decorada era encomendada. Como último passo do ritual, o sacerdote reanimava a múmia, com a simbólica abertura da boca para a múmia falar e respirar. O sepultamento das múmias variava. No caso das múmias importantes dos Antigo e Médio Impérios, como a dos faraós, eram enterradas nas pirâmides, construídas para esse fim. Caso você não soubesse, esses grandes monumentos da humanidade são tumbas. Hoje, cerca de 125 pirâmides já foram identificadas. Já no Novo Império, o principal local de sepultamento eram as tumbas do Vale dos Reis, perto da atual cidade de Luxor. Com os faraós eram enterrados tesouros, armas, carruagens. Mais de 5.000 itens foram encontrados na tumba de Tutankhamon, incluindo sua máscara mortuária feita de ouro e um punhal feito de ferro retirado de um meteorito. Nos filmes e jogos, as múmias egípcias são reanimadas para o mal, ou então perseguem alguém que causou uma maldição por ter profanado a tumba. Algumas tumbas egípcias de fato contêm escritos com avisos de maldições e mau agouro para ladrões de tumbas e também para governantes que tentem mudar aquela tumba de lugar ou cometer atos contra a memória de um faraó. Isso não era comum, entretanto, com a regra ser a valorização dos deuses protetores contra alguém que pudesse cometer algum sacrilégio. Embora a maldição das tumbas tenha uma origem egípcia, serão os europeus que vão popularizar essa ideia. No Nerdologia sobre a Ordem dos Assassinos, comentamos sobre o orientalismo, conceito do autor Edward Said, que define a interpretação ocidental do Oriente. O Oriente era visto como algo uniforme, suas culturas seriam apenas curiosas, exóticas. Para dramatizar ainda mais as expedições arqueológicas europeias ao Egito, valorizava-se a noção de uma suposta superstição local das maldições das tumbas. Como parte desse exotismo, múmias egípcias durante um período eram moda como peça de decoração para ricos, ou exibidas publicamente com a retirada das bandagens. Nos séculos XVI e XVII, múmias eram compradas de saqueadores egípcios para serem moídas e seus restos servirem de pigmento para a fabricação de tintas a óleo de artistas. A narrativa das maldições das múmias gerava um clima heróico e desbravador. Muitas vezes, isso ajuda a aumentar o preço também. No final do século XIX, com um número cada vez maior de expedições ao Egito, que o tema irá surgir na cultura pop, com livros e contos sobre múmias que se vingam de profanadores, muitos de autoria feminina. A primeira obra sobre uma múmia assassina e horrenda é um conto de Arthur Conan Doyle, lote número 249, de 1892. Outro sucesso de impacto sobre as múmias na cultura pop é o livro de Bram Stoker, A Joia das 7 Estrelas, de 1903. Será depois de 1922 que a ideia da maldição das múmias se tornará mais célebre, com atenção mundial. Foi nesse ano que a expedição do britânico Howard Carter encontrou e abriu a rica tumba de Tutankhamon. 120 dias depois da abertura da tumba, Lord Carnarvon, financiador da expedição, morreu devido a uma infecção. Isso gerou um sensacionalismo generalizado na imprensa, com cartas anônimas contando histórias fantásticas para jornais. Além dele, outras 7 pessoas presentes na abertura da tumba morreriam na próxima década. Claro que, considerando que a expedição era composta de 58 pessoas e que o próprio Carter, líder da expedição, morreu aos 64 anos e mais de uma década depois, provavelmente não foi uma maldição que matou aquelas pessoas, mas bactérias e balas de revólver. E essa nerdologia é um oferecimento do... Então, moçada, esse vídeo fala sobre algumas coisas muito importantes. Primeiro, como é que era o processo de mumificação das pessoas. E aí uma coisa muito importante, porque havia a mumificação, muito provavelmente, começou inspirado na mumificação não intencional. A mumificação não intencional é quando o corpo é preservado por questões naturais, seja por causa de um clima muito quente, ou um clima muito seco, ou um clima muito frio. E aí, graças então a essa mumificação, acabou inspirando
os egípcios para fazerem a mumificação intencional, para manutenção do corpo, e o corpo receberia, então, o espírito novamente, a pessoa novamente, né? Então, por isso que tinha que preservar, porque em determinado momento no futuro, o corpo iria, a alma, a pessoa iria voltar para aquele corpo. E precisaria encontrar, portanto, todas as coisas que havia tido na outra vida, para se manter vivendo, né? Então, era isso. Se a pessoa fosse justa, ela continuaria vivendo, tá? Então, a prática de mumificação... Edmar, teve alguma pessoa que voltou? Não. Isso é uma crença dos egípcios antigos, né? Mas as múmias, inicialmente, lá, principalmente no Antigo Império, eram colocadas em pirâmides, porque era quase exclusivamente só os faraós que eram mumificados. Já no Médio Império, a mumificação de outras pessoas, e aí são colocados em outros lugares, em câmaras mortuárias mais simples, né? Mas o Vale dos Reis, que é uma construção espetacular, ela também abrigou muitos corpos de faraós e muitas tumbas também, que eram colocados em outros lugares também. Bem, tem uma coisa muito importante no Egito, que é diferente, por exemplo, Volta de lá, outras culturas. Aqui, por favor. esse aqui. Na prática, é esse aí mesmo. Obrigado. É o seguinte, no Egito, diferentemente de algumas outras sociedades, as outras sociedades que nós vamos estudar, até mesmo dos astecas, maias, enfim, o homem era muito mais valorizado do que a mulher. Na sociedade egípcia também, embora não a mulher no Egito tivesse uma posição um pouco melhor do que mulheres em outras sociedades. Então, inclusive, houve mulheres que teve bastante importância. Teve um momento na história do Egito em que os Cuxitas, a galera do reino de Cuxi, invadiu o Egito. E a galera do reino de Cuxi era matriarcal. O que isso significa? Significa que as mulheres tinham bastante importância para a sociedade Cuxi. Então, quando eles invadem o Egito, eles trazem essas características também. Então, algumas mulheres vão ganhar destaques. Já no período, depois dos períodos imperiais, na época da Cleópatra, por exemplo, na época dos gregos, que os gregos estavam lá, os macedônicos estavam lá no Egito, a Cleópatra se tornou a faraó. E aí ela era mulher, porque, enfim, né, acabou sendo ela a designada para exercer o poder lá no Egito. Bem, então, o Egito era uma sociedade em que havia uma possibilidade da mulher também exercer cargos públicos e também ser reconhecida. Inclusive, teve mulher que foi escriba, e essas mulheres, então, tinham uma distinção social em relação aos homens, tá? O que não era muito comum em outras sociedades, não. Por exemplo, a gente, na sociedade hebraica, a preponderância era sempre masculina. Na sociedade egípcia, embora o homem tivesse mais, o homem é uma sociedade, em grande medida, patriarcal também, mas a mulher também podia, eventualmente, ter algum cargo. Posso passar? Sim, não, sim, sim, não, sim, sim, não, sim, não, não, sim, 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 sim. Vamos lá. Pois bem, então, acontece que o seguinte, a Cleópatra, ela acabou entrando no imaginário mais recente da população ocidental. O que isso significa? Ela chamou muita atenção chamou muita atenção o fato de uma mulher ser tão poderosa na antiguidade. E aí essa mulher, muitas vezes, principalmente no cinema, ela foi representada de forma sedutora. Então, assim, por quê? Porque a nossa sociedade ocidental, por muito tempo, inclusive, foi muito influenciada pelo patriarcalismo. Calma, eu vou repetir isso que eu acabei de falar. A nossa sociedade atual, ocidental, que inclui Europa e toda a América, essa sociedade ocidental sofreu muita influência do patriarcalismo. O patriarcalismo valoriza muito o homem em detrimento da mulher. Então, por exemplo, uma forma de manifestação do patriarcalismo... Detrimento? Em detrimento em prejuízo, tá? Então, por exemplo, uma das manifestações do patriarcalismo é o machismo, tá?
Bem, e aí o que acontece? Para a nossa sociedade contemporânea, então, era muito difícil imaginar, uma vez que ela é patriarcalista, imaginar uma mulher tão poderosa na antiguidade. E aí, como é que essa mulher foi representada? Sensualizada. Então, a representação da Cleópatra, no cinema, por exemplo, foi para demonstrar para as pessoas que talvez ela tenha conseguido tanto poder por causa do poder de sedução. Ou seja, tirando da mulher a capacidade de ser uma excelente governante, ser extremamente inteligente, ser extremamente capacitada para governar um grande reino, né? Enfim, então, as representações que nós temos na antiguidade são geralmente representações muito equivocadas, tanto em relação às mulheres, quanto em relação, por exemplo, às múmias. Por isso que eu não gosto eu não gosto de nenhum filme sobre múmia, porque geralmente são filmes que acabam dando prosseguimento à ideia de que as múmias estão ligadas às práticas maléficas. As múmias são coisas demoníacas. E não são. Nós aqui somos cristãos, nós temos, quer dizer, né? Não sei se vocês todos, mas, enfim, não obstante cada religião de cada um, mas o que a gente tem que ter em relação à religião do outro é respeito, né? Principalmente uma religião tão antiga. Bem, então, quando fala que associa a múmia a uma prática demoníaca, e a múmia é uma coisa tão importante para eles, a gente está dizendo que a religião deles flerta com a coisa ruim, com a coisa do mal, o que não é verdade, tá? Muito bem, então, tal como a gente tem que tomar muito cuidado com as leituras que são feitas a respeito do Egito e das múmias, por exemplo, a gente tem que ter cuidado como as mulheres, por exemplo, são representadas no cinema, ou nos filmes e nos livros, enfim, porque geralmente valoriza alguns atributos em detrimento de outros. Valoriza os atributos físicos em detrimento dos atributos de inteligência, capacidade, governabilidade, por aí vai. Tá? Enfim, as mulheres no Egito, algumas mulheres, não todas, mas algumas mulheres foram proprietárias de terra, foram proprietárias de casas enormes, enfim, né? E poderiam também ser escribas. E como escribas, elas tinham distinção social. Há diversas mulheres que são representadas em vários desenhos, em vários hieróglifos, em vários painéis feitos em tumbas e palácios e por aí vai, tá? Então, a mulher tinha uma importância significativa na sociedade egípcia, embora a maioria esmagadora dos faraós tenham sido homens. Esse slide aqui que vocês estão vendo, eu vou destacar alguns faraós mais importantes. Existem vários outros, mas eu destaquei aqui uns 3, 4, eu acho, só para mostrar para vocês, enfim, faraós que fazem parte do nosso imaginário. O primeiro que eu quero destacar, que não apareceu a imagem, apareça, meu filho. Travou. O Tutankhamon? Não é o Tutankhamon. Agora vai aparecer. É o Narmer. Por que ele é importante? Porque ele unificou o Egito por volta do ano de 3100. Tá dando... não tá aparecendo aqui. Não, é o Narmer, o primeiro de todos. Ah, tá. Então, ele foi importante porque ele unificou o reino. Bem, então, ele é importante. Esse aqui, um abraço para quem adivinhar quem que é esse aqui. Quem que vocês acham que é esse aqui? Uma pedra. Não, sei lá. Ele está representando um faraó. Bom chute, eu também chutaria o Narmer segundo. Não, mas ele é o Quéops. É o Quéops. Esse aqui é o Quéops? Não se tem exatamente, não se sabe exatamente como era a feição dele. Mas há uma representação. Sim. Sabe essa barrinha aí onde está digite? Ela está tampando algumas palavras. Eu sei, mas eu não consigo tirar.
Mas sabe quais são as palavras? A sua pirâmide tinha 137 metros de altura. Em qual? Do Quéops. Pera aí, é porque tava no Narme. O Narme está falando o seguinte: unificou o Egito em 3100 a.C. Vocês já viram agora os... Já. Não, eu não vi. Quéops. Sua pirâmide. Bem, o próximo, que vocês já viram, né? Eles são avô, pai e filho. O Kefren e Quéops Miquerinos. Agora eu vou diga. O depois de metros de altura? 137 metros de altura? Isso. O próximo faraó, que também era muito importante, é o nosso querido Amenófis III. Amenófis III. O Amenófis III tem, como eu disse para vocês, existem vários outros. O Amenófis III ele construiu o Colosso calma. O Colosso de Menon, ou de Menon, e que é, na verdade, uma estátua gigantesca que está representada aqui, ó. Essa estátua gigantesca está representada, que é mais de 30 metros de altura, que é uma coisa impressionante. E que, por muito tempo, ela ficou sumida. Ela foi descoberta tem menos de um século. Diga. O que está escrito depois de Colosso? Construiu o Colosso de Menon. M-E-N-O-N. M-E-N-O-N. Obrigado. Eu sei qual é o outro, porque você mostrou. Amenófis IV? Amenófis IV. O Amenófis IV o Amenófis IV, eu tinha falado uma besteira na última aula sobre o deus Amon, mas não é deus Amon, não, é deus Aton. O Amenófis IV ele é muito importante porque ele é filho do Amenófis III. E ele vai ser o cara que vai mudar o culto da religião egípcia. Porque até Amenófis IV se acreditava em vários deuses, como a gente viu na aula passada. Mas o Amenófis IV, ele vai estabelecer o culto ao deus Aton, o deus maior, o deus supremo, o deus de todas as coisas. Então, ele abole o culto aos outros deuses e todo mundo agora deveria cultuar o deus Aton. Na última aula você tinha falado que era deus Amon, né? Exatamente. Eu tinha vacilado feio. Quando eu assisti o vídeo, gente, que besteira que eu acabei de falar. Não sei por que eu falei, enfim. Mas porque eu estava entusiasmado lá com a análise de Deus. Diga. Você não cansa de fazer 32, 40 slides, não? Cara, enfim, ou eu mostro os slides ou então eu fico escrevendo na tela aqui, né? E é muito mais legal ver os slides, não? Sim. Não, eu quero dizer se seu aluno não cansa de ficar cansa. Fazendo demais, né? Mas seria muito mais. Mas é muito mais fácil o Edmar clicar na tela do que ele escrever à mão, tirar foto e mostrar. Não, e outra coisa, mais, visualmente falando, é mais interessante, né? Quando você vê a imagem do cara, enfim. Desenho, dá trabalho demais. Imagina eu desenhando a figura do Amenófis IV, o Akhenaton. Tem gente que chama Akhenaton e tem gente que chama Akhenaton. Eu gosto do Akhenaton, mas eu acho que a forma mais correta é Akhenaton, tá? Mas enfim, mas aí, Edmar... Mais fácil. Depois do Amenófis IV, todo mundo vira monoteísta? Pois é, mas aí depois do Amenófis IV, ele vai ser substituído pelo Tutankhamon, e aí o Tutankhamon vai restabelecer o culto aos outros deuses. Então, o Tutankhamon vai restabelecer, o Tutankhamon também é muito importante, enfim, né? A gente depois vai... Na época de Narmer ainda era rei Narmer, né? Era um rei Narmer. Ele, na verdade, assim, nem se sabe exatamente se ele de fato
o que ele fez, mas enfim, o que se sabe é por causa de uma estela é uma pedra, que conta a historinha da unificação do Egito. Ele foi o faraó do Baixo Egito, né? Ou do Alto, né? Do Alto Egito, que é no sul, e aí ele invadiu o Baixo, e aí unificou. Isso para mim nunca fez sentido, porque o alto fica na parte de baixo. É porque a gente pensa, na verdade, como se o norte fosse alto e o sul fosse baixo, mas na verdade a parte sul do Egito é mais alta. É o relevo, da altitude. Inclusive porque o Alto Egito, o Alto Nilo, porque ele nasce no sul, nas montanhas, e vai caindo, né? Em direção ao norte. E aí, a professora de geografia falou sobre isso, que normalmente os rios nascem em áreas mais altas. Então, o Rio Nilo nasce nas montanhas e vai correndo pela planície em direção ao mar Mediterrâneo. Muito bem, então, alguns dos... Diga. No Rio Nilo que começou na margem do Rio Nilo que eles começaram a agricultura e a pecuária, né? Foi. Mas outros rios, por exemplo, na China, no Vale do Rio Indo, lá na Índia, e nos rios Tigre e Eufrates, também foi mais ou menos na mesma época que eles conseguiram fazer, né? Os rios Tigre e Eufrates são os da Mesopotâmia? São da Mesopotâmia. Eu estou mostrando aqui esse belíssimo papiro para falar sobre a questão da escrita. Agora eu já vou sair lá dos grandes faraós, tem outros faraós, mas senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, e eu não quero ficar aqui até 10 horas da noite. Mas eu posso, eu tenho que dormir 9h30. Pois é, então, aí nós temos o papiro. O papiro é uma folha, uma planta. Vocês sabiam disso, né? Então, eles pegam o papiro, aí eles vão abrindo, eles pegam um caule do papiro, eles abrem, e aí eles fazem um processo de secagem, eles vão colocando um sobre o outro assim, a ponta com a outra, e aí com isso eles conseguem um processo de... O próprio papiro tem elementos de colagem, e aí depois que ele seca, ele está colado. E aí sobre o papiro, eles colocaram os hieróglifos contando algumas histórias, né? Então tem vários... Eu tenho um papiro, que na verdade não é um papiro do Egito, mas não foi feito na época antiga, foi feito agora, né? Porque eles vêm, se você for ao Egito, eles vão te vender lá um papiro. Edmar, então você foi ao Egito? Não foi. É porque uma colega de trabalho que trabalha comigo numa outra escola, o marido dela é egípcio. E aí, quando ela foi ao Egito, ela trouxe para mim. E aí, enfim, né? Eu tenho um papiro que eu não sei onde está. Se estiver aqui em casa, depois eu pego para vocês. Você não sabe. Muito bem. Ele está desenhado? A última coisa que eu preciso mostrar para vocês é sobre a escrita. Quase que a gente conseguiu. Enfim, mas aí é rapidinho. E aí o que então? Eu prometo que na próxima aula, que é na segunda-feira, eu vou falar sobre as escritas egípcias e imediatamente depois a gente vai corrigir a lista 23. Prometo. Ok. Tá? E aí com o Class Dojo. Tá? E aí, assim que a gente acabar de corrigir a lista 23, a gente vai entrar no reino de Cush. Beleza? Gente, alguma questão? Alguma dúvida? Tchau, meus queridos. Um abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Qualquer coisa é só me chamar. Se tiver alguma dúvida agora, é só falar.